Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, à nossa 42ª reunião ordinária do Conselho Universitário. Eu vou pedir antecipadamente, aqui por uma questão da gestão da pauta, houve uma solicitação, e dada a urgência na matéria, eu vou fazer uma inversão, sugerir a inversão dos pontos de pauta, passando o nosso último ponto de pauta, que era justamente o julgamento do juiz de admissibilidade de um pedido de recurso em relação a um dos nossos concursos, eu vou colocá-lo como na sequência da pauta. Enquanto isso, a gente pode passar para os informes rapidamente, né? Aguardando também se algum outro conselheiro entrar, e a gente coloca antes do relato das nossas câmaras. Alguma objeção com relação à sugestão? Ok? Então, fica alterado. Aí, professor Luiz, eu vou só... Rapidamente a gente passa pelos informes e fazemos a apreciação da ata do conselho e já passamos para o ponto, tá? Eu abro, então, para a sessão de informes. Aqueles conselheiros, conselheiras que tiverem informes, fiquem à vontade. Podem fazendo as inscrições. Tá? Bom, à medida que vão se organizando, eu vou fazer brevemente também, então, só alguns relatos, desde a nossa última reunião ordinária, no dia 14 de agosto, né, nós tivemos um encontro com representantes da bancada, tanto a coordenação quanto parlamentares, né, que compõem a bancada baiana, em Salvador, onde nós reiteramos, né, o pedido, né, da rede das universidades federais na Bahia e os institutos federais, em relação à solicitação de apoio da bancada com a destinação de emendas parlamentares para as nossas instituições, né? Isso não impede ainda o exercício nosso de tentar alcançar individualmente os parlamentares, mas houve uma sinalização novamente favorável ao apoio às nossas instituições, então a gente aguarda depois uma sinalização concreta da nossa bancada baiana, né? No dia 16 e 17, tivemos também representando a universidade junto à Universidade Federal da Bahia, mais especificamente o campus Anísio Teixeira, né, em Vitória da Conquista, que está trazendo um debate a respeito da possibilidade, né, do desmembramento, tentando buscar um pouco da experiência que nós vivenciamos aqui, enquanto campi criados à mesma época, né, e com as atividades iniciadas em 2006, e eles queriam ouvir um pouco sobre as perspectivas, os avanços que nós tivemos, as preocupações principais em relação aos desmembramentos, né, dos campi, com essa perspectiva de construção a médio e longo prazo da possibilidade também de uma nova universidade na Bahia, né? O encontro foi bastante interessante, pudemos ouvir bastante as preocupações, até aprender também um pouco sobre até as questões dos nossos territórios, as diferenças, e como que a gente também pode trabalhar até dentro da nossa universidade, ver coisas que nós, de fato, avançamos, coisas que nós podemos ainda também melhorar, né? No dia 24 de agosto também, eu quero registrar e agradecer a colaboração e a contribuição das nossas unidades, das nossas pró-reitorias e a própria ouvidoria, na construção, né, no fomento a um debate necessário a respeito da universidade que nós queremos. Acho que esse é um papel principal, ainda mais no ano e no semestre em que nós teremos que debruçar aí durante alguns meses, né, a discussão a respeito, né, da proposta do nosso novo PDI. Então, acho que é muito importante que a gente possa, gradativamente, ocupando todos os espaços possíveis de diálogo com a comunidade, entre os diversos segmentos, para os diversos segmentos também, de modo que a gente possa pensar um pouco mais, né, a universidade numa construção a médio também e longo prazo, que é um projeto necessário, né? Agradecer aqui também, registrar a realização do nono EQBA, né, que aconteceu aqui na nossa universidade, o Encontro de Química da Bahia, da regional, né, da Sociedade Brasileira. Foi um evento bastante interessante também. Recebemos delegações de diversas instituições aqui do nosso estado, fora do estado, inclusive, também. Então, foi um momento bastante rico.
No dia 28 também, eu quero agradecer aqui, registrar o trabalho realizado pelos nossos cursos aqui de Ciências Biológicas, né, que realizaram a terceira semana. Tive a oportunidade de participar da sessão de abertura, né, da mesa de abertura, e fico muito feliz de ver o debate, né, não só em relação aos cursos de Ciências Biológicas, mas também do nosso primeiro mestrado, né, que nesse ano está celebrando as suas primeiras, os 10 anos das suas primeiras defesas, né, de dissertação, então isso é muito bom revisitar esses momentos, né. Na sequência, tivemos no dia 30, em Salvador, para a celebração dos 22 anos da FAPESB. Foi um evento, além de reforçar, né, o papel, o compromisso, né, no fomento às ações de pesquisa, né, do nosso Estado. Houve também o próprio anúncio do secretário de Ciência e Tecnologia, anunciando que no planejamento do governo do Estado, né, no PPA do Estado da Bahia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia vai destinar cerca de 1 bilhão de reais ao longo desses 4 anos, né, à pasta de Ciência e Tecnologia. Então, acredito que será também abre uma perspectiva boa para o financiamento, né, dos nossos projetos. Obviamente serão editais, alguns específicos, mas a fala do secretário está muito alinhada à fala também do diretor-presidente da FAPESB, que tenta chamar a atenção sobre a necessidade da interiorização do processo também de fomento das áreas de ciência, tecnologia e inovação do nosso Estado. Então, já é uma política que foi iniciada já nos últimos anos, e acredito que ela vai se fortalecer ainda mais nesses próximos anos, o que abre uma perspectiva boa para os pesquisadores que estão no interior do nosso Estado, né? Registrar também, apesar da minha participação ter sido até online, peço até desculpa, viu, professora, hoje está a professora Isabela. Então, professora Isabela, o registro, né, que foi um convite do Centro Curso de Nutrição, no dia 31, participando do NutriDay, fiz um esforço para poder participar, mesmo que online, a partir de Salvador, né? Mas é um evento também que já se consolida na nossa instituição. Eu vejo o esforço dos colegas e das colegas em trazer um debate importante, né, para a região e para a nossa instituição, né? Fazer também aqui o registro sobre a participação, né, das colações de grau do C7, né? Então, os cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental, Civil, BI de Ciência e Tecnologia, Geologia, também tivemos a oportunidade de ver um grupo cada vez maior de formandos, né, conseguindo concluir os seus cursos. Professor Luiz Gustavo, peço para poder também repassar o reconhecimento, né, fazer o registro aqui da quarta mostra científica que foi coordenada, né, pelo professor Edo, nosso vice-diretor do C7, mas que contou com a participação aí de diversos colegas também da universidade. A quarta mostra científica foi um momento bastante importante aí para todos nós, né? E meus últimos 2 informes, um é da semana passada, né, tivemos em Brasília, né, uma conversa na CESU, Secretaria de Educação Superior, né, onde nós vamos falar um pouco sobre a realidade específica da UFOB. É sempre importante a gente reforçar, né, as nossas demandas, ainda mais com a abertura dos diálogos para o PAC, né. Nós já tínhamos realizado tratativas anteriores, nas semanas anteriores, já com a perspectiva do que deve ser destinado às instituições, né, de ensino superior para esse novo ciclo do PAC. Uma situação ainda assim, muito aquém das nossas reais necessidades, mas importantíssimas para a gente dar passos ao longo desses quase mais de 6 anos, né, de completa paralisação, né, da implantação das nossas instituições, né? E aí eu fiz questão de frisar muito essa situação que nós vivenciamos em relação à inexistência de sedes definitivas fora daqui do campus de Barreiras, as demandas, né, por espaço nós estamos tendo com espaços cedidos, alugados, né? Isso também tem sido um desafio muito forte, né? A escassez de espaço físico foi um dos destaques que nós tentamos dar. Chamamos atenção também a respeito do nosso quadro de vagas, né? Tem alguns ajustes ainda a serem realizados, né? Então estamos alertando bastante o Ministério da Educação sobre avaliações que nós ponderamos como não sendo corretas em relação ao que era previsto nas pactuações para o UFOB. Sabemos das nossas contrapartidas que precisam ser
de fato, apresentadas, né, do ponto de vista da nossa presença, do sucesso nas nossas graduações, mas é importante também que a gente não perca aquilo que foi pactuado ou que foi apresentado. Então, a necessidade de manter sempre constante, né? A receptividade foi muito boa, né, pela secretária, pela nossa diretora também da DIFES, né, Tânia Mara. A secretária Denise foi extremamente atenciosa, levou todos os nossos portfólios, né, para serem apresentados, inclusive em outra oportunidade, ao ministro, e acredito que é um caminho importante para a gente consolidar a nossa instituição. E também eu queria até trazer uma informação que eu acho que é bastante relevante, que é algo que a rede federal já vem tentando estabelecer um diálogo mais produtivo desde 2013, mais especificamente com relação à categoria docente, né? Eu não sei se lembram, desde que foi sancionado o plano de carreira, na Lei 12.772, iniciou todo o imbróglio em relação às nossas progressões funcionais. Frequentemente, o debate ele envolve questionamentos em relação às interpretações, né? Há pareceres já que orientam, né, as universidades, né, principalmente aqueles que foram emitidos pela AGU, o que limita muito, né, a possibilidade de interpretações divergentes daquelas que vêm sendo praticadas pelas as nossas instituições. Entretanto, isso tem colocado assim um debate, principalmente do ponto de vista sindical, sobre a necessidade de rever os pareceres que foram emitidos. E agora, para assim, até para um certo contentamento, no dia 25 de agosto, recente, né, a AGU, ela ela responde novamente, por meio da Coordenação Geral de Assuntos Estratégicos, ela é novamente instada a se posicionar em relação a dois itens que são os cruciais, né? Um é a possibilidade dos integrantes da carreira docente realizarem progressões em atraso, e a questão dos efeitos financeiros e os efeitos funcionais, ou seja, se há interrupção de interstício, se não há. Os dois pronunciamentos que já foram feitos, eles são dois pareceres, eu posso até depois repassar, tem um parecer 599 de 2023, que é esse de 25 de agosto, e tem o parecer 3 de 2023, que é uma consulta de um dos institutos federais, que ele é datado, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a data dele, essa consulta, ela também é mais ou menos no mesmo período, né? Ele é datado de 26 de junho, é até o que antecipa, né? Do 26 de junho, o primeiro parecer, que é o do Instituto Federal, e depois vem o parecer da AGU, de 599/2023. Esses pareceres, assim, eles ainda não resolvem o problema, mas abrem uma perspectiva de que, em breve, após um parecer vinculante geral, é possível que a gente até tenha uma solução mais adequada a esse problema que foi instalado desde a aprovação do nosso último plano de carreira, né? A sinalização ela é favorável porque ela pede uma nova reconsideração a respeito de que o docente estaria sendo avaliado dentro de um período em que ele conseguiria comprovar a sua produção e os critérios para aprovação da lei. Limita-se sobre efeitos financeiros, isso aí não cabe nem a gente sabe de qual que é o limite temporal, né, para efeitos financeiros, isso já não é muito pacificado, o próprio judiciário já tem um entendimento sobre a prescrição, principalmente a prescrição quinquenal, né, mas, por outro lado, eu acho que pode ser uma grande conquista da carreira docente, uma vez que a gente teve colegas que foram prejudicados pela aprovação da lei, que fez com que, se tivesse progressões em atraso e não foram regularizadas até hoje, a gente acaba tendo um passivo muito grande que pode atrasar enormemente as carreiras. Hoje há impedimento, inclusive, sistemático, né? Às vezes, quando se consegue alguma decisão, pode ser judicial, mas ela não é vinculante. Ela não tem sido pacificada. Caso a caso, uma avaliação que ela é muito desgastante, principalmente para quem está requerendo, né? Como sendo um próprio direito, né? Então, esse tem sido um questionamento já há muitos anos das reitorias, né, questionando a posição da AGU. A AGU não tem essa mudança de entendimento, todas as vezes ela reafirma, mas agora, nessa última consulta que foi feita em junho de 2023,
abrir uma nova possibilidade. Então, a gente pode ter aí nos próximos meses alguma coisa de alteração, né? Nós fizemos, né, o FOB, no final do ano de 2020, nós editamos uma portaria permitindo, assumimos toda a responsabilidade de quem tivesse progressões em atraso, que nós regularizaríamos. Estendemos isso até janeiro. Alguns colegas conseguiram regularizar, outros não realizaram as suas regularizações. É o que coloca em muita fragilidade, né, as tomadas de decisão. Naquele momento, assumimos a responsabilidade, inclusive, de responder, né, judicialmente em relação a essa tomada de decisão que foi administrativa, né, não seguindo o parecer naquele momento da AGU. Hoje a gente não consegue falar que a gente tem desconhecimento, que a gente não tenha a responsabilidade, porque a responsabilidade total sobre nós, né? Mas é uma possibilidade aí que surge para os próximos meses. Acredito que a gente deve ficar bastante atento e pode ser uma conquista para todas as nossas instituições. Eram esses os informes que eu queria passar aqui. Pergunto se algum outro conselheiro ou conselheira teria também alguma observação ou apontamento. Fiquem à vontade. Eu vou acompanhando aqui, caso tenha inscrições, eu vou acompanhando pelo chat. Ô Vinícius, professor Vinícius, conselheiro, pode à vontade. Bom, boa tarde novamente a todas e todos. Então, professor Jacques, o que eu queria falar é basicamente corroborando a sua fala, tanto na questão do afastamento, quanto na questão... O senhor tratou da questão da progressão, mas aí eu quero tratar dos dois pontos, tanto a progressão quanto o afastamento, tá? Porque, segundo o contato que eu tive com colegas, e aí colegas que, obviamente, estão interessados ou no processo de progressão ou no processo de afastamento, o processo de afastamento, inclusive, foi passado recentemente nesse conselho aqui, né? A CGAG aprovou. Eu até discuti algumas coisas aqui nesse conselho, que, por exemplo, houve uma inserção de um material, de uma parte de texto, por exemplo, uma coisa que o professor tem que assinar, e que não estava com a devida cor, né? Geralmente foi modificado assim, teve um texto original, depois teve as alterações que foram feitas, foram marcadas na cor vermelha, né? Pelo pessoal que fez a alteração lá na outra comissão. Mas essa parte específica, onde deu problema, né? Onde alguns docentes vieram conversar comigo, ela não estava com a cor diferente, né? Eu comentei isso aqui, enfim, e acabou que passou para frente, né? Sobre a progressão, aliás, tanto o afastamento quanto a progressão, também os docentes que vieram entrar em contato, eles alegam que há problema na legislação, está ferindo a legislação. Nós, obviamente, vamos ter reuniões docentes para tratar do caso, mas eu já informo de antemão que eu gostaria de tratar desse tema aqui no Consune, obviamente havendo um consenso, havendo uma posição, né, dos docentes com respeito a esses dois documentos, o edital de afastamento e a instrução sobre a progressão. Ok, a gente vai aguardar e aí não tem problema, você pode apresentar como sugestão de pautas, a gente acolhendo, a gente coloca nas pautas das câmaras, eu acho que é importante realizar de fato os debates, esgotar todos os debates possíveis, né? Acho que é bem natural. Mais algum informe? Olha, não havendo... ok, professor Tony, fique à vontade. Boa tarde, magnífico reitor, professor Jacques. Boa tarde a todas e todos os conselheiros. Professor Jacques, só fazer uns informes aqui em relação às atividades, né, que a gente teve no início desse semestre. A gente teve a gincana, né? O professor já me situar aqui. A gente teve a escola de estudos temáticos, né? Depois de muito tempo, a gente teve a retomada de 15 a 25 de agosto. E, enfim, uma coisa também que para destacar foi a baixa adesão, né, dos estudantes. Então, e a nossa comissão, um dos indicativos era avaliar a data, né, que foi realizada antes do semestre, né, enfim.
Eu peço desculpas também por ter chegado atrasado, então se tiver alguma coisa repetida aqui, de que algum diretor já comentou, algum outro conselheiro, peço desculpa, mas enfim. Tivemos colação de grau no dia 21 de agosto também, com a presença do nosso vice-reitor, né, representando aqui, um momento muito importante. Também com a realização do concurso público, que a gente acabou, né, depois de muito tempo também, a gente teve a vinda, já a entrada em exercício de 3 professores, de 2 professores. Então, no final das contas, no final desse mês, a gente tem a perspectiva de 4 docentes já incluídos, né, no nosso quadro, depois de muito tempo com as vacâncias. A gente teve aqui também acho que é importante comentar, um projeto submetido ao edital de divulgação científica de Semana de Ciência e Tecnologia do CNPq, do professor Adelmo, com vários professores participando, foi contemplado também. A gente vai realizar ao longo do ano, né, esse projeto de Ciência e Tecnologia. A jornada pedagógica também foi realizada. E eu gostaria de destacar que um dos consensos assim na jornada pedagógica foi que, assim, além da gente já ter consolidado, né, um dos maiores desafios que a gente tem de evasão, de retenção, de reprovação, ficou bem claro que aparenta que um problema também, um desafio que a gente está tendo mais claro hoje é o número de ingressantes, né? Então, foi discutido algumas possibilidades, né, alguma atuação melhor do centro, buscar atividades próximas às escolas do ensino médio, buscar divulgar o nome da UFOB, buscar divulgar nossos cursos de maneira bem ativa, porque a gente está quase se aproximando de 50%, né? E aqui a gente já tem por hábito do segundo semestre já tem uma queda, já tem uma evasão logo de queda. Então, quando essa ingressante está reduzido, a gente tem um quadro reduzido de estudantes, enfim. E aí ficou isso acordado, né, entre os professores, entre agentes técnicos, buscar ações para avisar, divulgar o nome da UFOB, tanto no município quanto nos municípios ao redor também. Bom, no mais, eu agradeço pela oportunidade e desejo uma boa reunião a todos. Obrigado, professor Tony. Mais alguma inscrição? Apesar de assim, não ser um momento de debate, mas só fazer um registro na fala do professor Tony, que é um alerta, acho que para a gente poder debater isso enquanto universidade, mas de uma forma até mais ampla possível. Né? O debate que tem sido feito em torno da ocupação das vagas tem sido uma preocupação geral. Né? A rede tem apresentado uma baixa ocupação, que preocupa. Acho que o nosso cenário ele é grave. Esses dias até falava isso nesse evento em Vitória da Conquista, demonstrava assim, dados para o pessoal. Né? Vocês imaginam, a Bahia, a gente teria como meta atingir 33% de matrículas de jovens entre 19 e 24 anos, no ensino superior até o final do ano que vem, até o ano que vem, né, pelo PNE. Quando foi sancionado o PNE, nós tínhamos 22%. Os dados do ano passado demonstram que tem 16% de jovens. Caímos drasticamente, principalmente em função pós a pandemia. E na Bahia, esse número cai para 11%. E somado a isso, a Bahia já é o estado com o maior número de jovens que não concluem o ensino médio. Já é uma realidade, a não conclusão do ensino médio já ultrapassa 46% dos jovens. Né? Então, são dados que eu acho que a universidade vai ter que realmente se posicionar frente ao apoio, de fato, na articulação com a educação básica, abrir essa perspectiva para esses jovens e talvez nessa oportunidade, inclusive, de discutir o nosso PPI, o PDI da universidade, que a gente possa pensar em estratégias que, de fato, contribuam para a criação desses horizontes. Né? Então, é uma boa observação, professor Tony. Bom, não havendo mais inscrições, né, eu vou dar sequência, vamos passar para o nosso segundo ponto de pauta, que é a apreciação das atas do Conselho Universitário.
é a ata da 41ª reunião ordinária do Consune. Aqueles que já encaminharam as contribuições, a nossa secretária Gliciane já incorporou ao texto, né, a redação. Eu pergunto, por cautela, se haveria mais alguma observação em relação a essa ata, a ata da 41ª reunião ordinária do Conselho Universitário, realizada em 14 de agosto de 2023. Pergunto aos conselheiras e conselheiros se haveria ainda algum outro item a ser acrescentado ou retificado. Não havendo manifestações, submeto a ata da 41ª reunião ordinária do Consune ao regime de votação. Aqueles que aprovam a presente ata, eu peço que permaneçam como estão, e se houver alguma manifestação em contrário, que faça por chat, através do chat, para fins de registro. Ata aprovada por unanimidade. Dando sequência, então, dada a alteração da pauta, eu quero passar a palavra ao nosso diretor, conselheiro, professor Luiz Gustavo Henrique do Amaral, relativa à apreciação do parecer do relator quanto ao atendimento dos critérios de admissibilidade para apreciação do Conselho Universitário da solicitação de recurso impetrada pelo senhor Davi Lucas de Arruda Silva quanto ao indeferimento da posse para o cargo de professor do Magistério Superior para a classe A, com denominação adjunto em regime de dedicação exclusiva para a área de conhecimento, Geografia Física, /Pedologia, concurso regulado pelo edital UFOB número 05, de 18 de abril de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 19/4/2023, retificado em 4/5/2023, e com resultados homologados no Diário Oficial no dia 17/7/2023, com retificação em 20/7/2023. O processo se encontra sob o número 23.520.008910/2023-1. Passa a palavra ao nosso conselheiro relator. Boa tarde, magnífico reitor, professor Jaques. Boa tarde, demais conselheiros. Eu vou pedir licença para apresentar o parecer, professor Jaques. Ok, fique à vontade, professor. Obrigado. Acredito que estejam visualizando, né? Sim. Obrigado. Então, vou passar a leitura do parecer, né? O processo foi instruído pelo Núcleo de Admissão e Registro da PROGEP. O número do processo, o professor Jaques já comentou. O assunto do processo é a nomeação, posse e exercício de servidor efetivo Davi Lucas de Arruda Silva, cargo professor do Magistério Superior, adjunto à lotação no Centro das Humanidades. Negativa de posse em 15 de agosto de 2023. Eu passo, então, ao parecer. O objeto de apreciação trata-se de pedido de reconsideração impetrado por Davi Lucas de Arruda Silva, candidato classificado em concurso público para professor do Magistério Superior, adjunto A, para lotação no Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia, ante a negativa de posse expedida em 15 de agosto de 2023. História. O processo foi aberto em 15 de agosto de 2023 e dispõe de 173 folhas. No processo, constata-se que a negativa de posse do candidato foi expedida em 15 de agosto de 2023, após análise da documentação apresentada pelo candidato. Ao manifestar a negativa de posse, o Núcleo de Admissão e Registro emitiu a nota técnica número 10 de 2023, PROGEP, datada de 15 de agosto de 2023, justificando que o candidato não apresentou a documentação comprobatória de titulação na área de conhecimento, conforme exigido no item 10.4, a linha B, do edital UFOB número 5 de 2023. De fato, o edital que regulou o certame exigia em seu anexo 2, como requisito para investidura no cargo de professor do Magistério Superior para a área do conhecimento Geografia Física /Pedologia, a titulação de graduação na área de Geografia, com doutorado na área de Geografia e ou Geociências. Apesar de comprovar sua graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, o candidato apresentou diploma de doutorado em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ainda conforme a nota técnica número 10 de 2023, /PROGEP, o doutorado em Solos e Nutrição de Plantas se enquadra na grande área Ciências Agrárias,
área de avaliação Ciências Agrárias 1, área básica Agronomia, área de concentração Ciência do Solo, enquanto o edital exige doutorado em Geografia ou Geociências. A área de conhecimento em Geografia vincula-se à grande área de Ciências Humanas, e a área de conhecimento em Geociências vincula-se à área de conhecimento das Ciências Exatas e da Terra. Em 17 de agosto de 2023, o candidato impetrou recurso ao Conselho Universitário da UFOB, solicitando revisão da decisão de negativa de posse. O pedido foi fundamentado na argumentação de que o título de doutorado do candidato não está vinculado à área de agronomia, mas sim na área de geociências, tendo em vista que o seu doutoramento ocorreu na linha de pesquisa de pedologia, e que esta é reconhecida como uma sub-área das geociências. O candidato argumenta ainda que o tema de sua tese de doutorado a caracteriza como uma tese de doutorado em geociências e apresenta os seguintes documentos adicionais. Artigo da tese de doutorado do candidato, publicado no periódico Journal of South American Earth Sciences. Declaração do professor titular da UFV, Carlos Ernesto Schaefer, da área de Pedologia e Geomorfologia, atestando que a pedologia é uma disciplina das geociências. Declaração do coordenador do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas da UFV, de que o candidato desenvolveu sua tese na linha de pesquisa de pedologia. Tabela de áreas de avaliação da CAPES, tabela de áreas do conhecimento do CNPq. Em 22 de agosto de 2023, o Núcleo de Admissão e Registro emitiu a nota técnica número 11 de 2023, PROJECT, manifestando-se acerca do recurso impetrado pelo candidato, mantendo seu entendimento original sob o argumento de que a documentação apresentada não trouxe aos autos elementos comprobatórios da existência da correlação legal do doutorado em solos e nutrição de plantas com as exigências expressas literalmente no edital do certame, quer seja o doutorado em Geografia e ou Geociências. Em 23 de agosto de 2023, o magnífico reitor da UFOB, vou fazer apenas uma correção aqui, expediu o despacho número 867/2023, Gabi Reitoria, mantendo a decisão proferida no grau recursal, sustentando a negativa de posse. Outro sim, visando assegurar a ampla defesa e o direito ao contraditório, submeteu sua decisão ao Conselho Universitário para análise de admissibilidade, observado o parágrafo 1º do artigo 78 do Regimento Geral da UFOB. Análise de admissibilidade. No recurso impetrado, o candidato apresenta declarações da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas da UFV, bem como de seu orientador acadêmico, visando a demonstrar que sua tese de doutorado seria pertencente à área de geociências. Apresenta ainda o argumento de que seu doutoramento ocorreu na linha de pesquisa de pedologia e que esta é reconhecida como uma sub-área das geociências, destacando o tema de sua tese de doutorado. No entanto, não trouxe elementos que contestem a vinculação do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas à área básica de Ciência do Solo e à área de avaliação em Ciências Agrárias 1, conforme cadastro publicizado pela CAPES na plataforma Sucupira. Conforme estabelecido no edital número 5, de 18 de abril de 2023, o perfil estabelecido e descrito em seu anexo 1 é de uma vaga para professor adjunto A, 40 horas, dedicação exclusiva, na área de Geografia Física/Pedologia, exigindo-se titulação de graduação em Geografia com doutorado em Geografia e ou Geociências. O diploma de doutorado apresentado pelo candidato não cumpre o requisito exigido, uma vez que não confere o título de doutor em Geografia ou em Geociências, mas sim em uma área afim. No entanto, não há no referido edital flexibilização do título de doutorado em áreas afins, nem da titulação exigida, permitindo que tese defendida na área fosse adotada como critério de substituição do título na área, limitando assim a decisão administrativa da universidade. Dessa forma, tendo em vista que os documentos apresentados no recurso impetrado pelo candidato não são suficientes para contrapor os argumentos contidos na nota técnica número 10 de 2023, PROJEP, este relator conclui pela inadmissibilidade do pleito, com base no parágrafo 2º do artigo 76 do Regimento Geral da UFOB. Barreiras, 2 de setembro de 2023, assino, então, Luiz Gustavo Henriques do Amaral. Esse é o meu parecer, né? Na verdade, então, não há uma análise mais aprofundada da argumentação, porque ele não apresentou
nenhum elemento novo em relação ao requisito legal de diplomação em geografia ou geociências. Obrigado, professor Luiz Gustavo. Eu abro para questionamentos, observações. Posso até também dar só o panorama, né? Esse é o processo já tramitou, né, no Conselho Diretor da unidade. Acho que todos tiveram acesso ao processo, também pode encontrar, né, as informações com relação às declarações da banca. Não encontramos nenhum elemento, de fato, que pudesse contestar a decisão da unidade acadêmica quando ela avalia, inclusive, quando homologa o resultado do concurso, né, em que ela reconhece que a própria banca anuncia que o título de doutorado apresentado não é na área do concurso, é em área afim. O candidato também não entra com recurso na decisão da banca. O resultado é homologado pela unidade, também não há questionamentos com relação ao conselho diretor da unidade, que seguiu exclusivamente o que estava definido no seu edital. Quando nós temos, então, a negativa de posse, avaliamos o pedido de reconsideração, né, uma vez que o título apresentado não era na área do concurso. Não havia flexibilização, porque se houvesse flexibilização, se o doutorado fosse em geografia, geociências ou áreas afins, nós podemos pegar a base da própria decisão da banca e conceder a titulação. Mas o edital ele é bem fechado. Ele estabeleceu quais eram as duas grandes áreas de concentração em que havia interesse da unidade acadêmica, né? Então, acho que em respeito até à própria decisão, né, soberana, inclusive, do próprio conselho diretor da unidade, não encontramos nenhum outro elemento que pudesse não acompanhar, né, o que a nossa unidade acadêmica já havia anunciado. Da mesma forma, tentando assegurar, mesmo assim, o direito ao contraditório, a ampla defesa por parte do candidato, nós submetemos, até a pedido dele, a decisão ao Conselho Universitário, né? Então, o que o professor Luiz Gustavo até apresenta é justamente esse juízo de admissibilidade, porque cabe recurso ao Conselho Universitário, desde que seja apresentado, né, conforme, tanto na legislação, quanto no nosso próprio regimento geral, né, que o juízo de admissibilidade ele deve ser fundamentado, ele é admissível quando devidamente fundamentado, com apresentação de vício de forma ou legalidade. Então, a atenção sobre esse juízo de admissibilidade leva em consideração esses dois itens, né? Então, se não são derrubados elementos, né, legais, inclusive o edital é a regra, de fato, desse processo, nós temos ali. Há outros candidatos classificados, inclusive é um elemento de que uma decisão nossa que não respeitasse o edital abre uma fragilidade enorme, porque os demais candidatos, sentindo, obviamente, prejudicados pela decisão administrativa, pode judicializar o processo, pedindo, né, para poder derrubar a posse que foi dada de maneira irregular, né? Então, nós tivemos bastante cuidado nesse processo todo. Há, inclusive, depois uma verificação de como a gente pode melhorar os nossos baremas ou até mesmo os nossos instrumentos de concurso para deixar cada vez mais evidente, acho que isso é bastante importante. Já está bem evidente ali no parecer da banca, mas de qualquer forma isso ainda pode gerar alguma dúvida por parte do candidato, né? É um candidato, inclusive, reclassificado, né? Porque segue os critérios também, né, da própria lei de cotas, então a gente teria bastante interesse desde que tivesse atendido os critérios editalícios, né? Então, não é alcançado. Isso é só um panorama geral, não vou entrar em maiores detalhes, até para não prejudicar o julgamento e as ponderações que as conselheiras e os conselheiros possam querer fazer em relação a esse item, certo? Pergunto se haveria algum questionamento, se haveria alguma dúvida com relação ao parecer do relator. Não? Maico? Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, magnífico reitor. Estão me ouvindo? Sim, sim. Assim, não só falando um pouco também do processo, né, já que é um processo que passou pela Projeto. Primeiro, parabenizar o professor Luiz Gustavo pelo parecer, acho que foi perfeito. Também a fala do senhor também. Só fazer um
uma explicação um pouco maior no sentido do seguinte, tem a previsão da editalícia, né? Acho que respeitar o edital até para garantir transparência, a isonomia para todos os candidatos, tanto para aqueles que participaram do certame, quanto para aqueles que porventura não participaram por não ter a titulação conforme estipulava o edital. E acho perfeito o parecer, no sentido de que teve o período de impugnação do edital, que poderia ser solicitado, por exemplo, a mudança para a inclusão de áreas afins, também seria uma possibilidade, não foi feito. Então, trazer esse questionamento depois da homologação, no momento de posse, fica muito frágil, né? A própria pedido de recurso do candidato, no caso. Então, seria só nesse sentido, né, como já foi falado pelo magnífico reitor, na necessidade de cumprir o que está previsto no edital, garantindo, assim, a igualdade de condições para todos os candidatos. E, mais uma vez, né, também para aqueles que, porventura, não participaram do edital, por não ter possuído o título como era exigido. Então, só fazer esse reforço, né, no que foi já discutido. Obrigado, Marco. Acho que é importante a ponderação, né? Porque às vezes a gente olha só em quem concorreu, mas quando a gente limita uma determinada área, você também sinaliza para outros candidatos que estariam naquela condição de que eles não podem concorrer, porque não atendem o critério do edital, né? Não estou dizendo, por exemplo, que uma decisão dessa, ela cabe decisão judicial e o magistrado pode ter um entendimento diferente. Ocorre que, com certeza, as pessoas também vão acionar independentemente da decisão do magistrado, né? E o impacto a gente sempre tenta demonstrar para o judiciário é que decisões que às vezes são tomadas no âmbito do judiciário, elas não pensam nas especificidades da universidade. Então, às vezes, quando um juiz determina, né, posse de determinado candidato que não atendeu determinada demanda, o resultado depois é que uma das áreas nossas, independentemente de qual seja, não há como a gente fazer essa previsão, uma vez que há toda uma regularização depois dos quadros de vaga, qualquer vaga disponível que esteja na universidade vai ser utilizada para atender aquela decisão judicial, né? Então, às vezes você pode ter um professor de um outro campus com uma demanda para ser atendida e ela não é atendida e aí se perde, inclusive, aquela vaga do concurso, né? Ou que nem havia sido ainda submetida no concurso. Professora Isabela? Boa tarde. Mais uma dúvida, na verdade, como foi mencionado que ele está no ranqueamento do sistema de cotas étnico-raciais, no caso, isso poderia gerar alteração na classificação geral por esse quesito? Porque a gente teve os 20% ali, né, da classificação. Então, como não seria né, ele não vai tomar posse, então isso poderia alterar a classificação de alguma outra banca? Das outras bancas, ele teve a classificação. Né? Tá dentro do ranqueamento do sistema de cotas. A legislação não chama atenção sobre a negativa de posse, né? A gente teria que dar uma olhada, né, Maico? Porque ela fala justamente de fazer a classificação e você vai chamando na sequência de acordo com o número de vagas disponíveis ou não. Eu teria que olhar até como é que ficou essa classificação final. Pode ser até que afete em algum ponto também, viu, Isabela? Marco? Foi mais uma dúvida. Uhum. Mas é importante, é bem relevante a pergunta. Vai ter que ser verificado justamente, né, porque teve a não posse. Então, a gente tem um entendimento do seguinte: se o candidato chega a tomar posse, porque ele toma posse e ele não entra em exercício, ele desiste. A vaga foi preenchida por cota, aí passaria para a próxima, seria ampla ou PCD, conforme. Como não posse, então essa vaga não foi preenchida pela cota. A gente teria que avaliar realmente o desdobramento disso, né? Eu acredito que acho que nesta área não tem outro candidato classificado como cota. Não tenho certeza. Mas precisa ser visto, vai ser avaliado pela Pró-Reitoria, assim quando a gente tiver o processo retornado e for feito as novas nomeações. Eu acho que na área não vai ter mesmo, não. Mas como a Isabela pergunta assim no âmbito geral, mas fique tranquilo, Isabela, porque ele sempre vai seguir da posse, né, de acordo com o percentual que é exigido no concurso, tá?
Isso vai seguir categoricamente o que está definido ali. É que depois eles são classificados de acordo com cada uma das vagas, né? Esse, por exemplo, até inclusive era um candidato, ele estava em terceiro, ele passa para primeiro naquela vaga. Que tem algumas áreas que não tem, né, candidatos inscritos dentro das cotas, né, para determinadas vagas. Não apareceu nenhum interessado. Mas poderia alterar a classificação de outra banca que, inclusive, já foi nomeado. Pode. Né? Uhum. Aí Pode, eu não sei, mas potencialmente um problema, né? Pode sim. Luiz? Eu fiquei apenas com uma dúvida, professor Jacques, relendo o Regimento Geral da UFOB, eu confesso que eu interpretei sobre essa questão do pedido de reconsideração, interpretei que eu estaria embasado pelo artigo 76, que é o primeiro momento, na verdade, do pedido de reconsideração da decisão administrativa, que fala lá no seu parágrafo 2º que o pedido será admissível quando devidamente fundamentado com a apresentação de novos elementos, né? E aí nós temos o artigo 77, que fala que da decisão da administração caberá recurso, fazendo valer o princípio do contraditório, dentro da defesa e até 10 dias úteis. E aí eu estava interpretando que estávamos no primeiro momento, referido no artigo 76. Mas eu creio que estejamos no segundo momento. É o do conselho. Isso. É só alterar, vai manter lá ainda até o parágrafo, mas só a numeração do seu artigo é que vai alterar. Isso, que é o 77, não o 76, né? E aí eu gostaria de saber se eu posso já fazer essa alteração. Pode fazer. O meu parecer, né, voluntariamente aqui, para não ficar equivocado. Isso, já foi falado que se não tivesse feito também, quando a gente fosse fazer o fechamento, a gente colocava como errata em relação ao item, né? Depois, Cleciano, até dá uma olhadinha, para não ter problema nenhum em relação ao item de numeração. Mas o princípio é esse mesmo, né? Porque, na realidade, o que ele Parágrafo faz? Né? Primeiro, né? Isso, ele entra com o pedido, né, de reconsideração da decisão administrativa. Nós tomamos a decisão administrativa, né? Nesse caso, não há nenhuma outra instância administrativa acima da nossa última decisão, que foi de dar a posse. Então, não está acima. Não vai chegar no MEC, não chega uma decisão dessa no MEC. A previsão que nós temos é que, pelo nosso estatuto, regimento geral, uma decisão do reitor pode ser levada em grau de recurso ao conselho universitário. É um pouco complexo, tem algumas situações em que já geraram alguns problemas, mas essa é uma tendência que nós mantivemos para não ter problema depois de não ter instâncias, né, de recursais. Então, da decisão que nós tomamos, cabe ainda, né, mantida a mesma decisão, como mantivemos a não posse, o conselho pode julgar, porque pode ter um erro na interpretação, né, nas notas técnicas que foram apresentadas, e se houver, aí pode ter uma alteração da decisão no âmbito do conselho, né? Nesse caso, mais especificamente, eu fiz a colocação de que a gente tem, assim, as notas técnicas muito específicas, bem redigidas, né? Nada que também o próprio judiciário pode passar por cima de todas essas decisões e tomar um entendimento diferente, né? Mas aí é uma instância que já não compete mais ao FOB, a ela cabe defender aquilo que é o legal dentro dos seus instrumentos, né? Mas aí cabe a argumentação depois por parte deles. Mas tá ok. Se tiver alguma coisa só sobre a alteração do item Gleiciano, eu peço até para você depois dar uma olhadinha, para o professor Luiz orientar se tiver algum outro item, né, em relação à menção ao regimento, tá? Haveria mais algum outro questionamento? Alguma dúvida? E se não houver, já vou submeter ao regime de votação. Bom, então, passando agora, então, para a votação, nós vamos fazer o julgamento da admissibilidade. É um pouquinho estranho, porque nós não estamos julgando o recurso, né? Se é admissível ou não para um grau de recurso. Então, apreciando, né, e decidindo sobre o relatório apresentado pelo conselheiro Luiz Gustavo Henriques do Amaral, referente ao processo 23.520.008910/2023-61,
que decide pela não inadmissibilidade do pleito do requerente, né? Portanto, mantendo a decisão da não posse já emitida em decisão administrativa anterior. Aqueles que acompanham o relator, eu peço que permaneçam como estão, e se houver algum voto contrário ou abstenção, que registre aqui por meio do chat para contabilização. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Segue, portanto, o pedido para arquivamento. Obrigado, professor Luiz Gustavo. Disponha, professor Jacques, eu vou já manifestar aqui a minha necessidade de me retirar daqui a pouco da reunião, por conta de uma reunião do Conselho Diretor do Centro, que a gente não podia adiar, teria que ser realizada hoje também, por isso ficou concomitante com a reunião do Consul. Ok, à disposição, professor. Obrigado. Então, dando sequência à nossa pauta, temos agora os relatos, né, das câmaras. Eu passo para o relato da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Passo, então, a palavra à conselheira Adma para que ela possa realizar o relato. Boa tarde, magnífico reitor, prezados conselheiros, conselheiras. Faço o relato da reunião, da 28ª reunião ordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, realizadas nos dias 24 de agosto, com continuidade no dia 1º de setembro. O relato, ele parte, então, inicialmente, da aprovação das declarações ad referendos à CAA, Consul e UFOB. Então, a primeira declaração, ela registra a aprovação da alteração na agenda acadêmica 2023.1, 2023.2, da graduação, nos itens referentes ao registro do planejamento acadêmico, matrícula dos estudantes, avaliação curricular e processo seletivo para ingresso de estudantes egressos dos bacharelados interdisciplinares, considerando a necessidade de garantir as condições adequadas para análise dos documentos apresentados pelos estudantes concluintes por parte das coordenações de curso, né? E também para permitir que os setores responsáveis tenham tempo suficiente para analisar os processos. No item B, a aprovação da declaração ad referendo referente ao termo de apostilamento número 01, ao edital 07/2023, da própria EGP, o FOB, que trata do processo seletivo para a realização do teste de proficiência em língua inglesa, considerando a necessidade de uso dos testes de proficiência disponíveis para aplicação e também a necessidade de ajustes para o aperfeiçoamento dos procedimentos do edital de serviço mais qualificado e com maior precisão ao público de interesse. O processo é de origem da própria EGP, de número 23.520.000.564, 2023, dígito 73. No item C, aprovação da declaração ad referendo, que trata do termo de apostilamento número 02 ao edital CPE Prograde, com FOB número 11, 2022, com um pedido da Pró-Reitoria de Graduação para que, com base, né, em uma solicitação da Comissão Permanente do Programa de Tutoria de Ensino, para que houvesse a recondução dos tutores já treinados no semestre letivo 2023.1 e que eles pudessem atuar no programa no semestre 2023.2. E também a manutenção do cadastro de reserva, né, que já estava imbuído lá no resultado do edital. No item D, aprovação da declaração ad referendo CAA, que trata do termo de apostilamento 01 ao edital PROAI, número 03/2023, que é o edital de avaliação socioeconômica dos estudantes candidatos e concessão de auxílio da assistência estudantil.
esse termo de apostilamento, ele considera a equiparação do auxílio alimentação da assistência estudantil entre os campi da UFOB, conforme definido nos itens do edital 03/2023, principalmente os itens 7.8 e 7.4 e o 7.6.1, né, que são itens que tratam no edital da possibilidade de alteração nos repasses relativos ao PNAES, dos exercícios subsequentes, os valores dos auxílios estudantis, eles podem sofrer alterações, né? E de acordo também com o limite mensal de investimento definido no item 7.6.1, eles poderão ser revistos de modo a compatibilizá-los com o orçamento disponível. A solicitação é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, o processo é o 23.520.01.2957/2022, dígito 49. Também, no item E, aprovação da declaração ad referendo da CAA, aprovando o edital número 11/2023, PRO-PGP, UFOB, de inscrição e seleção de estudantes para a prova de nivelamento em língua inglesa do programa UFOB Multilínguas, considerando a necessidade de preencher as vagas remanescentes nas turmas de nível básico 2 e do programa UFOB Multilínguas no semestre 2023.2. E ainda as vagas denominadas de remanescentes que restaram, né? Então, para esse edital, mesmo tendo sido uma declaração ad referendo, houve a emissão do parecer, né, por parte de um relator da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. O processo é o 23.520.007698/2023, dígito 15. Aprovação da declaração ad referendo de alteração na agenda acadêmica da graduação com relação ao período de aulas, principalmente a questão da consolidação das turmas, né? Mesmo a CA já tendo aprovado uma alteração no regulamento de ensino de graduação, estabelecendo um prazo maior para a consolidação das turmas, em algumas situações nós ainda temos recebido, né, pedidos de prorrogação desse prazo. Então, essa declaração ad referendo é nesse sentido. Aprovação da declaração ad referendo, CAA, aprovando a autorização para que a Secretaria Acadêmica realize as avaliações curriculares de 4 acadêmicos do Centro das Humanidades, do curso de Direito e do curso interdisciplinar em Humanidades, considerando o período para a colação de grau na data de 10 de agosto de 2023. Né? Então, neste caso aqui, também é uma reabertura da agenda para que fosse possível realizar essa avaliação curricular. No item H, aprovação da declaração ad referendo, aprovando a alteração na agenda acadêmica, no item registro do planejamento acadêmico, homologação e cadastro de turmas no sistema SIGA-A, a pedido do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. O processo ele é um processo que corre pela Secretaria Acadêmica, né? Todos esses que são de alteração da agenda, que é o processo 23.520.010877/2022, dígito 59. E aí a gente segue agora para os itens que são de análise na pauta, enquanto processo e emissão de pareceres, né, e analisados durante a sessão da Câmara. Então, no item I, aprovação da quebra de pré-requisito para que os estudantes possam cursar ao mesmo tempo os componentes currículo e avaliação
e estágio supervisionado em História 1, do curso de licenciatura em História. O processo ele foi encaminhado pelo Centro das Humanidades, é o processo 23520, 008988/2023, dígito 86. O processo foi relatado pelo conselheiro Luiz Gustavo Henriques do Amaral, que fez as considerações, né, sobre a possibilidade da quebra do pré-requisito, considerando os entraves que ocorreram, né, para não oferta anterior desses dois componentes curriculares, e deu, então, o seu parecer de forma favorável para que ocorresse a quebra. Então, foi aprovado pela Câmara. No item J, aprovação da alteração da resolução CAA-Consune UFOB número 005, de 3 de dezembro de 2021, que trata do regulamento de ensino de pós-graduação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, com vistas à normatização dos cursos lato sensu de aperfeiçoamento. Esse processo foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, de número 23520, 008299/2023, dígito 71. Eu fui a relatora desse processo. A resolução CAA-Consune UFOB 005, de 2021, ela já continha a previsão dos cursos de aperfeiçoamento, mas ela só fazia a menção, né? Ela não tinha uma regulamentação mais especificada sobre o funcionamento dos cursos lato sensu de aperfeiçoamento, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, então, fez a solicitação, né, de inclusão da normativa para a regulamentação dos cursos de aperfeiçoamento dentro do regulamento de ensino de pós-graduação. Isso foi acolhido com pequenas alterações dentro da proposta apresentada. Então, agora, o regulamento de ensino de pós-graduação ele contém as especificações, né, sobre o funcionamento dos cursos de aperfeiçoamento. E no item K, aprovação do parecer da CAA referente à proposta de reestruturação do projeto pedagógico do curso de Geologia, do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias. O processo é o 23520, 000913/2023, dígito 57. O processo foi relatado pelo conselheiro Denis Coelho Cruz, que fez as considerações, né, sobre o processo. Durante a discussão na Câmara, também foram feitas destaques, né, ao parecer do relator, e esses destaques eles foram acolhidos tanto pelo relator quanto pela coordenação do curso que estava presente e também pela presidente do NDE, né? Considerando que a reunião da Câmara foi na semana passada e que o prazo, né, dessa reunião também ficou mais apertado, o Centro fez uma solicitação de que a apresentação, né, como ponto de pauta ficasse para a próxima reunião do Conselho, né, dando tempo, então, à coordenação do curso fazer os ajustes necessários ao PPC, né, e ao processo, encartando no processo, para que seja apresentado como regimentalmente é previsto, né, de que os PPCs eles passam pela Câmara de Ensino, mas eles também são discutidos no Pleno do Conselho. Então, eu finalizo o relato da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Obrigado, professora Adma. Teria alguma dúvida em relação aos itens relatados? Não havendo, vamos ao quarto ponto de pauta, que é o relato da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Eu passo a palavra à presidente da Câmara, professora Daniela Calado. Boa tarde, magnífico reitor. Boa tarde aos demais colegas do Conselho.
também uma saudação especial à comunidade que irá acompanhar essa reunião pelo YouTube. Bem, o relato da Câmara, nós temos alguns pontos que são muito semelhantes em relação à sua natureza. Tivemos algumas aprovações, né, algumas declarações de referendo no que diz respeito a editais, né, que ocorreu modificação, na verdade, no valor das bolsas, né? Nós tivemos um ajuste pelas agências de fomento e a universidade, então, né, fez o ajuste no que diz respeito às bolsas de iniciação científica, né, e também as bolsas de extensão. Então, temos alguns pontos aqui que são muito semelhantes, mas, de qualquer forma, eu vou proceder à leitura dos pontos, tá? Então, a aprovação da declaração de referendo, a CPEC, com SUNE e FOB, número 3, de 26 de abril de 2023, aprova o termo de apostilamento, número 01, ao edital 02/2022, para o PGP, o FOB, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do período 2022-2023, PIBIC-CNPq, PIBIC Ações Afirmativas CNPq, Iniciação Científica FAPESB e PIBIC-UFOB, né? Aí, considerando a portaria do CNPq, 1237, de 17 de fevereiro de 2023, que estabelece os valores reajustados das bolsas de formação e pesquisa e de outros benefícios no país, né? E também considerando o memorando eletrônico número 9/2023 da Proplan, de 24 de abril de 2023, né? Que informa que os programas institucionais da UFOB terão seus valores das bolsas reajustados a partir de abril de 2023, cujos pagamentos ocorrerão a partir de maio de 2023, né? E atendendo também ao encaminhamento, nesse caso específico desse ponto, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O processo, né, que é vinculado a esse edital é o 23.520.011.784/2021-61. A outra aprovação, né, de declaração de referendo diz respeito também ao termo de apostilamento ao edital 03/2023 da PROPGP, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, referente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do período 2022-2023, PIBIT, CNPq e PIBIT, UFOB, aí considerando os mesmos documentos, né? Então, não vou ler aqui, mas a portaria do CNPq, o memorando da Proplan, e, né, o encaminhamento feito pela própria GP, né, que informa que os valores das bolsas foram reajustados aí a partir de abril, né, desse ano, com pagamento em maio. Então, este processo é o 23.520.011.785/2021-13. A outra aprovação, a de referendo, né, de declaração de referendo, foi relacionada ao termo de apostilamento ao edital da PROEC, né, o número 02/2023, referente aos programas, né, de apoio à extensão universitária, estudante protagonista, né? Aí nós tivemos também alteração dos valores das bolsas, considerando, né, essa alteração nas agências de fomento e de forma que a extensão também tivesse esse reajuste. Então, a decisão, né, foi baseada também, né, nos encaminhamentos da Pró-Reitoria e considerando o memorando 09, né, /2023 da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. O processo é o 23.520.001.2987/2022-55. A outra aprovação, né, de declaração de referendo diz respeito ao edital da PROEC, né, o termo de apostilamento, ao edital número 01/2023, Programa de Apoio à Extensão Universitária, pré-ENEM da UFOB. Também, né, essa declaração diz respeito ao reajuste, né, do valor das bolsas, com base, né, também com o mesmo argumento, né, de equiparação dos valores em relação à iniciação científica, né? O processo é o 23.520.013.204/2022-51. A outra aprovação da declaração também de referendo diz respeito ao termo de apostilamento ao edital PROEC, o FOB 02/2022, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão, PIBIEX, né, do período 2022-2023, e
ele é semelhante aos demais, né? É relacionado ao reajuste dos valores de bolsas a partir de abril, referente ao pagamento, né, também do mês de maio. O encaminhamento foi feito pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e processo 23.520.00.2304/2022-51. O outro ponto diz respeito à aprovação da declaração de referendo, aí ao termo de apostilamento ao edital 03/2023 para o PGP, o FOB, né? Aí esses outros termos que foram aprovados, né, estou fazendo essa justificativa, eles são semelhantes também, mas dizem respeito a uma adequação, né, uma atualização do sistema de registro, e aí, né, tivemos que fazer essa aprovação de referendo em relação aos editais de iniciação científica, né? Então, o primeiro deles é em relação ao edital 03/2023, que é do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, né? Então, considerando a alteração no edital, né, no que concerne aos procedimentos para cadastro de estudante, de orientador, em razão de atualização do Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas, do SIGA, considerando parecer aí do conselheiro Cleiton da Silva Barcelos, emitido em 13 de junho de 2023, apresentando argumentos favoráveis e recomendando a aprovação do termo de apostilamento, né, atendendo ao encaminhamento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O processo é o 23.520.011.945/2022-05. A outra declaração de referendo diz respeito ao termo de apostilamento ao edital 02/2023 para o PGP, o FOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, né, do período 2023-2024, também considerando a necessidade de alteração, né, no edital, no que concerne aos procedimentos para cadastro de estudante e de orientador, em função, né, em razão da atualização do SIGA, né, e considerando o parecer do conselheiro também, conselheiro Cleiton da Silva Barcelos. O parecer também foi emitido na mesma reunião, né, dia 13 de junho de 2023. Né? Então, o conselheiro apresentou argumentos favoráveis à recomendação, aprovação do termo de apostilamento, e esse pedido foi realizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O edital 23.520.011.940/2022-74. A outra declaração de referendo diz respeito ao termo de apostilamento do edital 06/2023 para o PGP, o FOB, relacionada ao Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, PAEPG. Também é um edital que foi alterado, né, no que diz respeito aos valores das bolsas aos estudantes. Então, considerando a portaria número 33, de 16 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o reajuste, né, dos valores de bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no país, também considerando a portaria do CNPq, a 1237, de 17 de fevereiro, né, que estabelece os valores reajustados das bolsas de formação e pesquisa, né, e de outros benefícios do país, considerando o memorando da Proplan 09 de 24 de abril de 2023, sobre os programas institucionais, né, no que diz respeito ao reajuste dos valores das bolsas, né, dessa complementação orçamentária, e considerando o parecer do conselheiro Tiago Ribeiro, né, que foi emitido em 20 de junho de 2023, então, o conselheiro apresentou argumentos favoráveis e recomendou também a aprovação do termo de apostilamento desse edital. Né? Então, atendendo a o que foi colocado, essa declaração foi aprovada. Né? O processo é o 23.520.011.871/2022-07. A outra declaração é de referendo, diz respeito ao termo de apostilamento ao edital 01/2023 para a PGP, o FOB, Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária, Fluxo Contínuo 2023-2024, né? Essa alteração, né, no edital, esse termo de apostilamento, também diz respeito à atualização, né, do sistema, então, considerando a necessidade de alteração no edital que concerne
aí os procedimentos para cadastro de estudante, né, em razão dessa atualização. Para esse processo, né, esse edital, nós tivemos o parecer do conselheiro Rafael da Conceição Simões, né, que esse parecer foi emitido em 17 de maio de 2023 e apresentou também argumentos favoráveis à aprovação do termo de apostilamento. Né? O pedido, essa solicitação e encaminhamento do processo foi feito pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e o processo é o 23.520.011.943/2022-16. O outro ponto, né, que foi tratado na reunião foi o termo de apostilamento ao edital 04/2023, PROPGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, que também foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e o termo de apostilamento também era referente à atualização do sistema, né, e por questões, né, de alteração no sistema na forma de registro, de cadastro do estudante e do orientador. Então, o processo é 23.520.011.950/2022-18. E, por fim, um ponto, né, que foi apreciado na reunião diz respeito ao edital número 12/2023, PROPGP UFOB, auxílio à publicação de artigos científicos. O edital também sob gestão, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Esse edital, né, ele está inserido no processo 23.520.083/2023-73, né? Este edital prevê, né, recursos na ordem, né, de 36 mil destinados ao auxílio, né, tanto a docentes, servidores que estão vinculados à pós-graduação, né, quanto aqueles que não estão vinculados, né, e permite aí o auxílio, né, da universidade no que diz respeito ao pagamento, né, de taxas e da própria tradução de artigos em língua estrangeira. Né? Então, foram esses os pontos que foram tratados, né, nas reuniões, e as declarações que foram aprovadas de referendo à Câmara. Obrigado, professora Daniela. Pergunto se há alguma dúvida, algum questionamento também, para informar. Ok, então, não havendo, vamos ao último item, que é o relato da Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Vou passar a palavra à conselheira Eliane Cardoso para que possa fazer o relato da Câmara. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, aqueles que nos acompanham. Cumprimento a presidência dessa sessão, professor Jacques. Vou fazer um relato aqui da aprovação da proposta de resolução que institui a Política de Segurança da Informação, PSI, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, encaminhada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, CGT, processo 23.520.0080/2023-02. Esse tema foi objeto da reunião da 24ª reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, que foi realizada no dia 24 de agosto, e que teve, né, como este item de pauta relatado pelo conselheiro Leonardo Santa Inês Cunha. Esse processo, ele foi iniciado em fevereiro de 2023, e ele está vinculado ao decreto número 9.637, de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação e da Instrução Normativa número 1, de 27 de maio de 2020. E, neste caso, essas legislações estabelecem a obrigatoriedade dos órgãos federais da administração pública de formularem suas próprias políticas sobre o tema, em consonância com a legislação vigente. Então, o processo foi disponibilizado para a comunidade, contou com a colaboração e muitas sugestões foram encaminhadas para o parecerista, o conselheiro, que fez um relato, indicou pela aprovação, as recomendações, né, foram aceitas na ocasião, e nós tivemos, então, a aprovação com destaque da resolução da CGAG
de número 018/2023, que trata, então, da política de segurança da informação, o que demonstra que a gente agora já está alinhado com a orientação maior, né, que prevê aí a existência dessa política no âmbito dos órgãos públicos federais. Então, esse é o relato da Câmara de Gestão Administrativa e Governança da reunião ocorrida no último mês. À disposição. Certo. Obrigado, professora Eliane. Alguma observação? Não? Bom, pessoal, chegamos então ao término da nossa reunião, né? Esgotamos aqui os itens que tinham que serem apreciados. Eu agradeço a todas e todos pela presença e colaboração aqui durante a nossa sessão do Conselho e até a nossa próxima reunião, tá? Eu vou pedir, Gleice, que você pode até pedir para interromper, e depois eu só pediria aos conselheiros para ficar mais um pouquinho, só para a gente conversar sobre um ponto, e aí eu vou até, Isabela, toco no item que foi mencionado, mas eu vou pedir para encerrar aqui, para não ficar nada de necessidade de registros, tá? Então, declaro encerrada a sessão. Eu passo também, viu, Vinícius, a gente já conversa.